Olá! Começa agora o quinto episódio do Unicast Papo de Saúde para encerrar com chave de ouro a primeira temporada da nossa plataforma de conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu sou a jornalista Fernanda Mondadori e hoje o assunto é a saúde do sono. Não dorme no ponto, viu? Fica acordado, fique com a gente que a conversa vai ser boa. Hoje em dia é raro encontrar quem nunca tenha vivido algum problema relacionado ao sono. Pode ser que você, assim como eu, viva cansado e tenha uma facilidade imensa para dormir, mesmo quando não é ideal, tipo no sofá ou até no cinema. Por outro lado, pode ser que você esteja enfrentando problemas na hora de deitar a cabeça no travesseiro à noite e, com isso, esteja encontrando dificuldades para adormecer. Qual é a relação entre tudo isso e tudo o que acontece com a gente durante o dia, a qualidade do nosso sono? Como saber, afinal, se a gente está dormindo o suficiente e se esse sono é de qualidade? Para responder tudo isso, quem está comigo hoje é o Dr. Eduardo Garcia, ele que é médico cooperado da Unimed Nordeste RS. Doutor, fale um pouquinho de você e da sua especialidade para que os nossos ouvintes e telespectadores lhe conheçam. Ok, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Na verdade, a minha primeira formação é pneumologista e como área de atuação, a medicina do sono faz parte, né, de uma segunda especialização. E a medicina do sono é um desafio muito grande porque ela lida com um universo muito grande, com interfaces, com as outras áreas irmãs, com neurologia, com geriatria, com clínica médica e com as outras áreas e faz parte do nosso dia, né? Então, quando a gente fala em problema de sono, é difícil alguém dizer que não enfrentou alguma vez algum problema, mesmo que em caráter transitório. Então, esse é o grande desafio, né? Trabalhar essa questão. Muito bem, vamos começar a nossa conversa então esclarecendo a dúvida que eu imagino que muita gente deve ter, né? A gente ouve muito por aí que todo mundo precisa dormir 8 horas por noite. Isso é mito ou verdade? Tem como a gente compensar o sono perdido? Bom, são duas perguntas, né? Aqui, o número de horas de sono varia de acordo com a faixa etária. Crianças, bebês, por exemplo, dormem 16 horas com uma necessidade. Pessoas mais idosas, e quanto mais idosas forem, menor é a tendência de horas de sono, talvez 6 horas, 5 horas. O número é um número difícil de estabelecer no adulto, por exemplo. Se fala em 8 horas. Tem até chavões que dizem 1/3 do tempo do dia você dorme. Não é uma conta redonda. A gente tem pessoas que são dormidoras longas, é uma porção pequena da população que precisa, digamos, 9 horas de sono para restabelecer, para carregar a bateria. Nós temos dormidores curtos, que dormem 6 horas, digamos, e estão novinhos em folha. E no meio desses extremos, nós temos uma boa parte da população adulta, que sim, gira entre 6 horas e meia, 7, 8 horas e meia, né, num mundo ideal. A questão de regular o sono, ou seja, o número de horas, nem sempre significa que eu dormir 8 horas e eu vou dormir bem e eu vou acordar bem. Eu posso ter muita situação que prejudica o meu sono e que me faz, apesar de eu dormir 8 horas, acordar cansado, acordar com dificuldades durante o dia, sonolência, fraqueza, cansaço, perda de atenção e por aí vai. É importante isso que você traz, né? Não só da quantidade de horas, mas o contexto, né? O que a gente faz antes de dormir ou durante a noite que influencia nessa qualidade. Muito importante isso, que na verdade o nosso sono é muito um espelho do nosso dia. De uma forma geral, não sempre, não 100%, né? Na medicina nada é 0% e nada é 100%. Mas a gente observa, assim, pessoas mais ansiosas, pessoas tensas. Hoje nós temos um mundo que nos cobra muitas metas, resultados, e as pessoas que têm um perfil mais competitivo ou que são mais ansiosas ou que querem correr alguma meta, elas acabam frequentemente sacrificando o sono, retardando o início do sono, indo para a cama com problemas para resolver, ficam na tela do computador ou no celular respondendo mensagens, até deitados na cama, muitas vezes. Isso eleva o nível de estresse, de atenção e não nos prepara para o sono. Então, aquela pessoa que estaria habituada, digamos, a dormir 22 horas e acordar 6, vamos pegar um horário padrão da nossa sociedade, acaba que às 22h05 entra uma mensagem. Vou responder. Nunca é uma mensagem, é uma segunda, isso gera uma situação, acaba aumentando o nível de tensão e leva ao cortisol, tira o sono.
Isso se tornar um hábito, ou com frequência acontece, retarda o início do sono. Só que aquela pessoa tem que acordar às 6, ela vai dormir menos horas, vai ficar privada de sono. Então a nossa sociedade, feliz e infelizmente, criou muitos mecanismos que nos ajudam e outros que nos dificultam. Um exemplo clássico, a nossa luz elétrica nos ajudou horrores na nossa vida. Porém, para o sono, a gente acaba fazendo mau uso. A gente tem sol dentro de casa, sol entre aspas, às 24 horas por dia. É só acender a luz. A gente se conecta facilmente com o mundo todo, né? Não tem uma mensagem ao alcance do dedo. Isso favorece e, ao mesmo tempo, desfavorece. Que a gente sabe que o ser humano acaba fazendo um mau uso disso. Acende a luz, responde mensagem, acaba ficando muito atento às coisas do seu trabalho, da sua rotina, ou até mesmo da sua família, ou curiosidades, o que acaba fazendo com que sacrifique o sono. E dentro desse modus operandi, né, de vida moderna que a gente tem hoje, a gente pode estabelecer um horário ou talvez uma média de horário ideal para ir dormir? Sim, vamos entrar um pouquinho nisso. A gente tem padrões diferentes. Em torno de 50% da população brasileira é chamada intermediária, que é aquela pessoa que, digamos, vai dormir 22 e acorda às 6. O que a sociedade preconiza, né? A sociedade gira nisso. Nós trabalhamos cedo, jantamos, descansamos e vamos dormir. Nós temos os que são noturnos, ou que são tardios, ou que são vespertinos, que são aquelas pessoas que, se forem até as 2 da manhã, estão super ligadas e estão trabalhando e também, mas elas precisam de horas para dormir de manhã. 25% da população tem essa característica. E tem os que são matutinos, que são aquelas pessoas que acordam muito cedo, mas precisam dormir cedo. Esses dois extremos, esse também faz 25%, nós temos metade da população. Só que a nossa sociedade, em geral, gira para os intermediários. Quem não se adapta a isso, acaba que vai dormir às 2, digamos, da manhã, 1h30, 2, às 6, 6h30 tem que acordar. Privação de sono. O matutino ainda consegue se dar bem, porque ele chega mais cedo, toma um banho, janta, toma banho, vai dormir cedinho, acorda 5, 4 da manhã, já está arrumando a casa. Então, essas pessoas acabam tendo mais facilidade, e isso, porém, é um desafio na nossa sociedade moderna, que gira com o seu reloginho implacável, obrigando as pessoas a cumprir aqueles horários. Isso gera distúrbios de sono. Esses distúrbios de sono se refletem na qualidade do dia, desatenção, perda de memória, irritabilidade, cansaço crônico e por aí vai. E quando a gente pensa nesses diferentes perfis, né, das pessoas que têm uma facilidade, uma inclinação maior, de onde vem isso? É uma questão natural de cada um? É o cronotipo. Eu acabei não respondendo direito a tua pergunta anterior, mas eu vou emendar. O cronotipo faz parte da cronobiologia. Isso é uma parte da biologia que nós somos assim, né? Nós geneticamente temos uma cor de olho, uma cor de cabelo, uma estatura, e a gente tem cronotipos também, que também são muito influenciados pelos padrões familiares da infância. A hora que os pais dormem, a família gira em torno de um determinado horário. E aquela criança, além da carga genética do cronotipo, também sofre essas influências bem precocemente e aprende, né? Desenvolve esse padrão que é muito difícil, para não dizer impossível de quebrar. A ideia de ter uma rotina de dormir e uma rotina de acordar é muito boa. Falando um pouquinho já em como a gente pode ajustar. Tirando um pouco os que são extremamente vespertinos e extremamente matutinos, que esses terão mais dificuldade, boa parte da população pode eleger um horário, vamos dizer 22, 22h30, não tem um número mágico. Eu não quero que você saia daqui com a ideia que o Eduardo diz que tem que dormir 10h30, acordar 6h30. Não, né? A rotina é uma rotina de cada pessoa dentro da sua realidade. Tem gente que tem que acordar às 5 da manhã para trabalhar, ele vai ter que dormir um pouco mais cedo. Tem gente que pode ter uma horinha a mais, pode acordar às 8, depende, mas o ideal é que a gente estabeleça uma rotina e que essa rotina seja semelhante ou de preferência igual. Vamos dizer 22 horas às 6, ou 23 às 7, todos os dias. Não tem poupança de sono. A gente acha que tem, porque chega no fim de semana, eu vou usar o sábado e o domingo para dormir tudo que eu não dormi na semana. Correto, vai dormir, mas não vai carregar aquele sono perdido. Não se trata de reposição e nem de compensação. Se trata de uma sensação de extremo cansaço que a gente corrige
no fim de semana e corrige entre aspas. O sono perdido está perdido. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa, rotina de sono, depois a gente vai falar das dicas, né, o que que é interessante fazer antes de dormir, mas pensando no ciclo do sono, né, quando a gente tá lá tentando adormecer, o que que acontece com o nosso cérebro e por que que é importante que isso seja, né, que nem você trouxe, preferencialmente num mesmo horário? Por que que é importante para o cérebro entender isso? Ok, vamos voltar lá no tempo das cavernas, antes da luz elétrica, e o nosso cérebro ele é arcaico, ele é antigo. O que que o humano primitivo fazia? No sol, ele saía para caçar. Chegava de noite escuro, ele ia para a caverna e dormia, né? Não tinha muita conversa. Nós evoluímos com a luz elétrica, com tudo isso, e nós alteramos externamente essa condição, mas internamente não. Então, são pequenos pecados ou grandes pecados que a gente faz para o nosso sono. O nosso sono, ele tem ciclos. Nós temos 4 fases de sono. Uma fase superficial, que é aquela que nós podemos jurar estar acordados, que é o sono dito alfa. Se alguém nos chamar, suavemente a gente responde. Tanto que, quando você faz exame de sono, os pacientes dizem, mas eu estava acordado. Não, eu já estava em alfa, que é uma fase muito superficial. E ela vai aprofundando para a fase 2, para a fase 3, que é já o sono profundo, e o REM, que é também muito, muito importante, é o chamado sono do sonho, embora a gente sonhe nas outras fases de sono, mas ela é importante, aí conversando com as outras áreas, principalmente neurologia, geriatria, porque ela carrega as memórias do dia. O que nós conversamos hoje, por exemplo, aqui, a hora que a gente vai dormir, o nosso sono REM vai arquivar, que nem computador. A gente faz um texto e ele vai salvar. O REM salva, ou não. À medida que a gente prejudica esse sono REM, isso acaba afetando a nossa memória. Se isso se tornar um hábito ruim, frequente, a gente vai afetar a nossa memória também, além de outros achados. Então, essa questão das fases de sono é importante, porque à medida que a gente vai aprofundando o sono, a gente vai relaxando a musculatura, vai diminuindo o tensionamento, os nossos músculos relaxam, para que a gente consiga daí chegar na fase última do sono, que é o relaxamento completo. É aquela fase que, se alguém nos pegar dormindo, levanta a mão cai por falta total de tônus. Porém, o nosso cérebro está trabalhando a 1000. Você sabe hoje que o sono também faz vamos usar um termo assim, uma limpeza, né, das impurezas do cérebro, de radicais livres e de outras situações que não são legais. E essa limpeza, essa faxina, vamos dizer assim, acontece muito no sono. Então, também por isso o sono é importante. O sono é importante porque boa parte dos nossos hormônios reguladores, e aí conversa com a endócrino, por exemplo, acontecem durante o sono. Secreção de hormônio de crescimento na criança, insulina, os hormônios sexuais masculinos e femininos, o cortisol, que são hormônios naturalmente produzidos pelo corpo, dependem de uma qualidade boa de sono para serem secretados também numa ordem adequada. É frequente, por exemplo, pegar um exemplo bem clássico, pessoas que têm dificuldade de dormir, levantam, vão para a geladeira, comem alguma coisa, engordam. O engordar piora o sono. O sono ruim aumenta a fome, desregula os hormônios do apetite e da saciedade, e isso gera um ciclo vicioso. E as pessoas que dormem mal, têm sono fragmentado, têm tendência não só para ir para a geladeira, mas sim de comer mais, de estarem mais cansados e menos dispostos a fazer atividade física durante o dia. E esse ciclo a gente sabe onde termina, né? Acaba gerando uma obesidade. Essa obesidade carrega consigo uma série de problemas, e o sono tem essa interface também, né? Infelizmente, tristemente, quem dorme mal, mas principalmente quem dorme pouco, abaixo do que deve, acaba tendo uma predisposição maior, por exemplo, para ganhar peso. E acho que, quando a gente acorda, né, quando tem o sono interrompido, hã, me parece que não dá, que nem a gente falou, né, não dá para fazer uma poupança de sono. Então, eu dormir 4 vezes de 2 horas não é a mesma coisa que dormir 8 horas ininterruptas. Não, não. Porque a gente acaba fazendo um ciclo, né? Isso a gente, pegando um exemplo, a gente vê muito nos pacientes que têm, vamos dizer, apneia do sono, que é as pausas na respiração. Cada parada na respiração quebra, naquele momento, o sono. Alguém que tenha lá 200, 300 apneias do sono, que não é um número tão absurdo assim numa noite de sono,
ele vai ter 200 ou 300 microdespertares. Não quer dizer que ele vai acordar, conscientizar todos esses despertares. Mas, ao olhar o exame do sono, a gente vê, esse indivíduo teve 300 microdespertares. A qualidade de sono daquela pessoa é péssima, ele vai acordar cansado. A gente tem exemplos disso, as pessoas nos procuram, por exemplo, na clínica, porque tem muito sono de dia. Dormem 8 horas, já fizeram toda a higiene do sono possível, vão dormir direitinho, acordam à mesma hora. Eu deito e durmo. E realmente essas pessoas até dormem, só que a qualidade do sono está prejudicada. Então a gente deve avaliar o número de horas, sim, mas a gente também tem que saber se a qualidade do sono é boa, porque cada microdespertar joga lá para cima, para a fase superficial do sono, ele começa tudo de novo, aprofundar, estágio superficial, intermediário, profundo, a apneia, joga lá para cima. É mais ou menos o equivalente a gente dormir e alguém bater na nossa cabeça de leve, assim, a gente acorda alguns segundos, nem conscientiza e dorme de novo. De manhã o resultado é cansaço e sonolência durante o dia. Quais são os distúrbios mais comuns do sono e como é que a gente identifica isso num exame, assim, na clínica? Como é que funciona isso? Olha, 2 perguntas difíceis, assim, né? Vamos lá. Os problemas de sono, claro que eu não vou puxar para o meu assado, já puxando para o meu assado. Eu diria que são problemas de saúde pública. Existem já estudos feitos, por exemplo, na cidade de São Paulo, mostrando que a insônia, vamos pegar a insônia, pode estar presente em mais de 70% da população. As estatísticas variam de onde foi feito o estudo, cidades mais movimentadas, mais barulhentas, a insônia tende a ser maior, cidades menores, com ritmo menor, a tendência da insônia também é ser menor. Mas a insônia é um grande problema de sono. Todos nós passamos períodos breves de insônia, às vezes ligados a perdas familiares, a estresses, a situações que são passageiras. O problema é quando a insônia é crônica. E se sabe que, por exemplo, no Brasil, a insônia crônica pode atingir números entre 40% e 50% da população adulta, e tanto mais quanto mais envelhecer. Porque já existe toda uma fisiologia do sono que, à medida que a gente envelhece, nos permite menos horas de sono. Se a gente associar isso problemas outros que levem à insônia é um problema de saúde pública, né? E a grande parte da insônia não está no sono, está nas coisas que a gente faz ou deixa fazer ou acontecem. Por exemplo, situações de estresse, a maneira com que a gente lida com a resolução dos nossos problemas, a presença de problemas, as personalidades que são mais ansiosas, a depressão, distúrbio psiquiátrico, dor crônica é uma causa de insônia. E tem as coisas mais banais, mas que às vezes eu vou dar um exemplo bem claro, que acho que esclarece. Eu tive um caso de um paciente que veio por dificuldade de dormir. Perguntando lá na 3ª ou 4ª pergunta, tu moras aonde? Eu moro no centro, na frente de uma parada de ônibus, e eu me mudei recentemente. Ele morava no interior, fez um concurso, passou, ele acordava na hora do primeiro ônibus, e freava, e acelerava, ele não dormia 4 horas e estava cansado cronicamente. Então vamos fazer um teste, tira 15 dias de férias, volta para tua casa, se tu dormir bem, nós resolvemos o teu problema. Ele foi para casa, dormiu maravilhosamente bem. Qual é a solução do problema? Ele tem que dar um jeito do barulho não acordá-lo, ou blindar janelas, ou botar protetor aditivo, ou se mudar de lugar, né? Mas tomar um remédio, que é o que ele queria, para dormir, sendo o problema externo, não tem sentido. Isso vale para a luz, para o frio, para o calor, para a dor. Essa é uma triagem inicial. O uso, por exemplo, de estimulantes, muito café, os refrigerantes à base de cola, o fumo, tudo que estimula, né, a gente chama chá preto, a gente chama ladrão do sono. As pessoas usam erroneamente o álcool à noite porque dá sono. O álcool, você sabe que ele até pode facilitar o início do sono, mas ele reduz o sono REM, que é o sono profundo. E esse sono profundo é o que faz falta para nós. Então, não adianta, né? Essas soluções mágicas que a gente tem, às vezes, não funcionam. Fazer uma olhada na casa, luzinha, barulho, frio, calor, dor. Vamos ao 2º capítulo. Existem medicamentos que, às vezes, podem tirar o sono. É importante conversar com o seu médico para saber, eu vou usar um remédio por uma causa X, não vou aqui entrar na sequência, mas, às vezes, aquele medicamento usado naquela hora
né, pode levar à insônia, a dificuldade de iniciar o sono. Então, esse diálogo com o médico tem que ter também, né? E, principalmente, pessoal, estilo de vida, né? Não levar os problemas. Eu sei que falar é fácil, fazer é difícil, mas chegar na hora de dormir, vamos dizer que seja 22 horas, às 21, uma hora antes, eu vou começar a baixar a poeira, diminuir as luzes, desliga ou desativa as mensagens, não respondo mais o WhatsApp, talvez eu leia um livro, nada que me estimule muito, como eu digo, a biografia de Machado de Assis, alguma coisa que seja bem lenta, que a gente leia 2, 3 páginas por dia, que nos induza sono. Ler uma coisa que nos chama muito a atenção, ou ficar na tela do celular, assistindo um programa, ou lendo uma coisa que nos puxe para cima, vai nos tirar o sono. Naquele momento, não é o momento de fazer isso. A gente tem todo o dia para isso. E um aprendizado importante, a gente sacrifica o sono e a gente aumenta o nosso dia de trabalho. Nosso dia de trabalho não termina às 6h30, 7h. A gente vai para casa, a gente janta, a gente conversa com a família, toma um banho, aí vai responder mensagem, vai responder o e-mail, vai fazer um relatório que não fez, cada um com o seu quadradinho, com o seu problema. O que acontece? A gente joga o nosso sono para mais adiante, a gente sacrifica o início do sono. Faz isso 1 vez, 2, 3, rotiniza. Aquela pessoa que dormia às 10 não vai mais conseguir dormir às 10, porque ela rotinizou um horário de sono posterior, à meia-noite, 1h, só que ela tem que acordar no mesmo horário de manhã. Isso é uma receita de bolo para fracassar com o nosso sono. Só para citar um exemplo. Falando dos problemas de sono, o primeiro deles, o mais prevalente, é a insônia. A insônia, quando ela é passageira, vamos dizer, todos nós passamos por isso, dura alguns dias, até alguma semana, passa. Existe a insônia situacional, por uma perda, por um estresse, que também passa. E tem a insônia crônica, que, vamos dizer, dura muito tempo, mais de 6 meses. Em geral, está ligada a situações de personalidade da pessoa ou problemas psicológicos, depressão, ansiedade, um descontentamento com a condição de vida, dor crônica, não descobrir que certas condições levam à insônia, como eu falei, esse rapaz que tinha um barulho, ele já estava lá um bom tempo naquela situação e ele resolveu facilmente. Nem sempre é fácil assim, né? E as pessoas muitas vezes querem um remédio para dormir. Aliás, o remédio para dormir está entre os top 10 mais vendidos no Brasil. E é a legítima sujeira embaixo do tapete. Se a gente não melhorar o nosso estilo de vida, fizer mudanças, e a gente usar um remédio para dormir, tu vai dormir com o remédio. Mas tu vai gerar o quê? Uma dependência da medicação, um dormir que não é natural. E muitas vezes medicamentos para sono que a gente usa, alguns deles podem induzir dependência e perder o efeito com a passagem do tempo. E são tudo coisas que a gente não quer, porque aquela pessoa vai ter que usar doses progressivas de medicação para obter o mesmo efeito. Lá pelas tantas, como o povo diz, vou estar viciado. Aí tem que trocar de categoria. Alguns perdem memória. Claro que existem medicamentos seguros, mas a gente reserva como um último estágio. É muito frequente, e um exemplo aqui, a pessoa chega na frente e diz: eu quero alguma coisa que me faça dormir. Quando a gente faz a entrevista, vê que está tudo errado. Aquela pessoa é estressada, fica na tua frente e mexe as pernas, mexe o braço, e agita, e bota o cabelo para frente, e olha o relógio. Já viu, já sabe, né? A gente pergunta: que nota você se daria quanto a ser ansioso? De 1 a 10, ou de 0 a 10, 11. Pronto, né? Então, nós precisamos de ajuda, talvez de um psicólogo, de um psiquiatra, para trabalhar essa questão da ansiedade, porque só com remédio de sono nós vamos resolver isso. Outro problema de sono bem frequente, e de novo, a gente tem várias estatísticas, depende de lugar para lugar, é a apneia do sono. A apneia do sono no adulto. Aqui a gente fala mais principalmente para adultos e idosos, né? Crianças são um universo um pouco à parte, é um mundo à parte, né? Adultos e idosos estão mais no que a gente está enquadrando na conversa de hoje. Até porque eu não sou pediatra e eu não tenho essa formação. Mas a apneia do sono são pausas que a gente faz involuntárias na respiração, que interrompem a entrada do ar para os pulmões. Isso acontece, né, vamos exemplificar assim, se essa mão fosse a língua, e essa mão a parede posterior da garganta. Ao dormir, a gente relaxa um pouquinho a língua, mas o ar continua passando. O ronco é quando a campainha e a língua se encontram, o ar passa e faz barulho, que é o ronquinho ou o roncão, depende. Se essa mesma língua
e as estruturas relaxarem mais, elas colabam, elas fecham. Ao fechar, o pulmão aqui embaixo não quer saber de conversa, ele vai puxar o ar. Ao puxar o ar, desce a língua e faz uma apneia. Essa apneia pode durar alguns segundos ou até minuto, dependendo da gravidade e da intensidade. Isso, além de fragmentar o sono, priva o organismo de receber oxigênio e tem consequências, além de toda a privação de sono, da fragmentação do sono, consequências cardiovasculares, hipertensão, problemas cardíacos, arritmias, pressão alta, bem frequente, ganho de peso, aumenta a chance de diabetes. Eu não estou querendo dizer que todos os problemas da humanidade estão no sono, mas elas conversam entre si. Mas meio que faz parte do mesmo universo. Depressão, ansiedade, irritabilidade, estar sempre cansado. É aquela pessoa que diz, quando eu acordo de manhã, eu queria dar um soco no telefone ou no despertador e jogar ele longe e dormir mais 3 horas. Pode dormir, mas vai dormir mal e vai ser aquela pessoa cansada. Eu tenho um paciente que ele veio consultar porque a chefia dele mandou. Ele trabalhava numa profissão muito monótona. Ele conferia códigos e colocava na caixinha ou na outra caixinha. Na caixinha. 20 minutos que ele fazia isso, ele dormia literalmente sobre a esteira. E tinha tomado tudo que era remédio, fez o exame do sono, que é uma das maneiras que a gente tem de avaliar o sono. E ele tinha lá 85, 86 pausas respiratórias por hora de sono. Corrigiu o problema e melhorou. Ele tem que corrigir o problema, a qualidade no dia seguinte dele melhorou substancialmente. Temos outros problemas também bem frequentes, como o bruxismo, que é o ranger de dentes. O bruxismo é também bem conhecido, os dentistas conhecem bastante isso, às vezes fraturam dentes, mas o bruxismo é um problema que nós não sabemos direito a origem dele. Ele aumenta muito o tônus, a contração entre um dente e outro, fazendo um ranger de dentes. Isso acabou dando nome ao problema, mas para nós no sono, ele fragmenta o sono também. E acaba gerando um cansaço, uma fadiga no dia seguinte, além das consequências ali na parte dentária. Pernas inquietas, que são aquelas pessoas que ao adormecer começam a chutar, a movimentar, involuntariamente, porque estão dormindo. Isso também vem carregado de fragmentação do sono. Então são todos problemas que estão ligados a insônia de manutenção, que é aquela insônia que a gente tem de falar de manter o sono quebrado, cansaço noturno, sonolência diurna e diminuição da qualidade de vida, que é onde vai terminar toda essa conversa. As pessoas se sentem mal durante o dia. Voltando a falar um pouquinho da questão da apneia, de onde surge isso? Quais são os fatores de risco que levam uma pessoa a desenvolver isso? Bem importante essa pergunta, assim. A apneia do sono tem um estudo bem clássico, paulistano, que fez estudo de sono em mais ou menos 1.000 voluntários, não doentes, com mais de 40 anos. Encontrou que em homens acontecia em 45% daquela população estudada, e em 32% das mulheres. É mais prevalente em homens do que em mulheres, é mais prevalente em obesos ou sobrepeso do que em magros, e é mais prevalente em idosos. Tem uma estudiosa italiana, muito respeitada, e que ela abriu uma brecha assim. Ela estudou idosos com mais de 80 anos. Ela observou 2 fenômenos. Que 80% daqueles idosos tinham algum grau de apneia do sono. E 2, pacientes com apneia do sono têm mais chance de ter demência. Não demência de Alzheimer, demências em geral. Vasculares e outros entrando na área da neuro e da geriatria. As origens da apneia são diversas. Nós temos o biotipo da pessoa, por exemplo, pessoas obesas têm mais chance. Pessoas que têm o queixo pequenininho, o queixo para trás, e com isso, como eu falei antes, a língua cai, ela relaxa e fecha, todos os fatores dentro da arcada dentária, da boca que favorece, língua muito grande. As pessoas dizem, eu tenho uma língua grossa, uma língua grande. Pois é, pode ser fator. Pode ser uma questão anatômica mesmo. Frequentemente, a questão anatômica, sim. O palato, aqui em cima, o céu da boca, como a gente diz popularmente, estreitinho. Quando vai dormir, a língua não tem espaço para ficar lá na frente, ela acaba caindo lá para trás. Existem problemas dentários, eu não sou dentista, não vou entrar nisso, que favorecem. Queixo pequeno, retração
o queixo para trás, posição do queixo. Nós temos também respiradores bucais, são aqueles pacientes que desde criança não respiram bem pelo nariz. Eles acabam aprendendo a respirar pela boca, só que de noite isso complica, né? Aumenta a chance de ronco, vai modificando a cavidade oral, o queixo vai um pouquinho para trás, avança a maxila e a língua fatalmente cai. Existem síndromes, né? Por exemplo, pacientes que têm síndrome de Down, pelas características da síndrome, têm mais chance de ter apneia. Existem vários tipos. Uso de certos medicamentos relaxantes musculares, não que não possa usar, né? Ainda mais se for um uso temporário. Álcool, principalmente tudo que causa um relaxamento excessivo na hora de dormir, até calmantes para dormir, paradoxalmente. Mas eu estou tomando um remédio para dormir, estou dormindo super bem. E eu tenho vários casos assim de pacientes que tinham insônia, e a insônia pode ser consequência de uma apneia não tratada e não reconhecida, que acabaram usando relaxantes musculares ou tranquilizantes, entre aspas, passaram a dormir mais e melhor, entre 4 aspas, mas ficaram mais cansados de dia. Dormiam na direção, acidentes de trânsito, isso é muito sério. Que ao fazer o estudo do sono, se viu que ele tinha um montão de apneias. Mas eu durmo bem, o remédio me ajudou. Sim, o remédio te ajudou a dormir, a aprofundar o sono, porém ele relaxou mais e cano de descarga do problema, apneia do sono, quebra da qualidade do sono, sonolência diurna. Então, isso é uma coisa que tem muitas facetas, a idade, o peso. A mulher, é bom lembrar que no pós-menopausa aumenta a chance dela também ter apneia do sono. Então, não é uma condição unifatorial, nós não podemos chamar a apneia de doença, é uma condição, e só que ela favorece uma série de problemas, né? Um problema muito importante na nossa sociedade é a direção, né? É dirigir com sono. Isso pode ser não só pela apneia, o dirigir com sono é um problema de saúde pública. A pessoa pode sofrer um acidente, causar um acidente, matar outras pessoas e morrer. Principalmente em estradas, em rodovias. Às vezes a gente vê pacientes que vêm consultar. Eu tenho um caso clássico, 32 anos, um paciente, motorista de caminhão, bem obeso. E ele disse, eu estou aqui, muito contrariado, ele veio à consulta, ele disse, eu estou aqui porque minha mulher me encheu o saco porque eu ronco muito. E é sempre assim, né? Como os homens roncam mais alto, as mulheres às vezes vêm junto na consulta e dizem, olha, ele ronca que não dá para dormir ao lado dele. Às vezes o parceiro é o parâmetro, né? É o parâmetro. Hoje a gente tem dispositivos, tem os reloginhos, tem muita coisa que ajuda nisso. Mas, em geral, é o ouvido de quem está do lado que reclama. Mas, no meio da entrevista, ele disse, eu já tombei 2 vezes o caminhão dormindo. E esse caso é um caso dramático, porque ele sofreu um acidente, se quebrou todo, corrigiu, passou 6 meses, ele caiu de novo, ele tombou de novo a carreta. Então, um caso bem clássico. Outro caso, um pós-operatório de cirurgia cardíaca, o paciente fez cirurgia de colocação de pontes de safena e pediram para eu avaliar porque ele estava dormindo demais e também ele tinha um problema pulmonar. Quando eu cheguei, era 4 da tarde, estava roncando no quarto, estava internado no hospital e a esposa junto. E eu perguntei, e é sempre assim, né? Isso sempre, doutor. Aí eu acordei, conversamos e ele me disse, eu perdi a conta das vezes que eu botei o caminhão, motorista de caminhão, que eu botei o caminhão fora. Algumas vezes eu me acidentei, outras vezes eu só joguei para o asfalto, para o acostamento e não deu coisa mais séria. Mas assim, a sonolência ao volante é a segunda causa de acidente de automóvel no Brasil. E no mundo não é muito diferente. E a segunda causa de sonolência, vamos dizer, nós não temos estatísticas confiáveis no Brasil. Na Europa, a segunda causa de sonolência diurna é a apneia do sono. A primeira é a privação de sono, né? E aí um apelo também aos jovens, né, que ficam muito nas redes sociais, muito no celular, e de manhã tem que ir para a escola ou tem que ir para a universidade, encolhem as horas de sono, acabam desenvolvendo hábitos ruins, desenvolvem insônia, aprendem menos, memorizam menos, estão cansados. Eles têm aula às 7h30, 8 horas, dormiram 3 horas porque ficaram na mídia. Então, a primeira causa ainda de sonolência durante o dia é a privação, voluntária ou não, de sono. A segunda é a apneia do sono. Então, são problemas, sim, de saúde pública.
E a privação do sono, claro, ela é prejudicial em qualquer etapa da vida, mas imagino que numa época de formação ainda, né, em quem é muito jovem, acarreta problemas bem mais sérios pra Uhum. frente. Bem lembrado, porque 2 fenômenos, né? As crianças, os adolescentes precisam de mais horas naturalmente de sono do que um idoso, por exemplo. Então, a privação de sono na criança já é maior o impacto. Segundo, é uma criança em formação, está aprendendo coisas, está formatando o sistema nervoso dela, não desenvolveu nenhuma doença, se espera, né? E a má qualidade do sono, a privação do sono, e a gente vê isso, eu sou professor universitário, a gente vê os alunos, às vezes, chegando, a aula é às 8, eles chegam 9 horas com uma cara de sono, sentam no fundo da sala e dormem. Conversar com eles, pá, e não é festa, né? Festa, às vezes, acontece, mas é um hábito. Chegam a dormir às 3 da manhã, 7 horas sem que acordar, para iniciar as atividades. Não vai render, né? Não vai aprender, não vai sintonizar, não vai entender o que está sendo dito, porque está dormindo, ou se tiver acordado, ele não introjeta, porque a gente precisa de atenção. Quando alguém fala, nós estamos falando, quem nos ouve tem que estar atento, senão daqui a pouco não lembra nem o que foi falado. E isso é um problema sério. Isso tem nome e isso tem solução. As duas são difíceis, um é um tabu, né? Tira um celular de um jovem às 22 horas para ver o que acontece, né? É uma terceira guerra mundial. E o segundo é a solução do problema, que é fácil, porém demanda toda uma higiene de sono, cuidados com o sono, principalmente antes da hora de dormir. Já que a gente tocou nesse assunto, então, qual que é o conceito de higiene do sono? Higiene do sono é um termo, né? Alguns antigamente chamavam os 10 mandamentos do sono, tem várias formas de dizer, mas é um conjunto de ações que valem, vamos dizer, não para resolver os problemas do sono, mas para melhorar as condições que vão favorecer o sono. Vamos dizer um exemplo: ter um horário certo para dormir, um horário certo para acordar. Isso é um ponto pacífico. A eleição desse horário vai depender da rotina de cada pessoa. No adulto, pelo menos que esse tempo de sono gire entre 7 e 8 horas. Não precisa ser 8. Não pode ser bem menos do que 6. Depende. A gente sabe que tem dormidores longos, dormidores curtos, por uma regra geral. Antes do sono, 1 hora antes, baixa tudo. Baixa luz, barulho, som, ligação, resolver problemas, brigar na família. Às vezes é difícil, né? Mas não pode, né? Não pode. Se tu quer ter qualidade do sono, tem que ter, e às vezes é a família que tem que harmonizar, né? Que dorme sozinho, que mora sozinho, às vezes é mais fácil resolver. Família, às vezes funciona bem porque a família faz uma pressão favorável e o indivíduo se adapta, mas tem os casos disfuncionais. Então, estabelecer um ambiente mais pacato, mais ameno, não pode ter muito frio, não pode ter muito calor, diminuir o ruído, diminuir a luz. Tem muita gente, me interrompendo, mas Sim. aproveitando o gancho, muita gente que pega o costume de dormir vendo TV, né, porque se sente relaxado vendo TV. Mas eu não sei como é que isso reflete, né, no nosso É, cérebro. é, as luzes, por exemplo, as luzes que a gente tem, os LEDs, as telas de celular, de computador e as novas de TV, elas têm um comprimento de onda muito semelhante à luz solar. Nós temos lá no nosso cérebro o quiasma óptico que ele regula, e ele é regulado pela entrada de luz. Então, o nosso sono é muito regulado pela entrada de luz. Quanto mais luz, né, e isso a gente vê nos países escandinavos, por exemplo, que tem noites, às vezes 24 horas, e dias de 24 horas, dependendo da época do ano. Essa população já aprendeu a criar uma luz artificial de manhã ou um escuro artificial, dependendo da época do ano. E a gente aprendeu muito com eles, né? Sabe que tem que haver um escuro para antecipar o sono, para favorecer o sono. Com a TV, ou com os filmes, ou seja lá o nome, ou a tela do computador, ou do celular, a gente tem 2 problemas. É a luz e é o estímulo à atenção. A gente presta atenção no que está vendo. A gente não assim, é uma musiquinha de chuva. Até pode ser, desde que não tenha luz, né, que seja só uma musiquinha relaxante. Eu já tive pacientes que me disseram, eu odeio aquele barulhinho que alguns aplicativos de telefone têm, que é o barulhinho da chuva, da água correndo, porque eu fico nervoso porque o celular está ligado. Então, para ele não serve essa solução. Sim. O ideal é que vá baixando a poeira, mas a TV, ou ver filmes, ou ver séries, até porque uma série é uma série, ela se chama de série por isso.
Ela tem mais do que um capítulo, a pessoa fica ansiosa para ver a outra, fica pensando, fica ativa, gostou, e isso estimula, libera cortisol, diminui o sono, libera luz, que diminui a nossa necessidade de sono e o ruído. Então, não é uma boa, de uma forma geral. A gente cansa de ouvir isso no consultório, né? Tem gente que toma álcool antes de dormir, isso é contra a higiene do sono, que fica vendo TV ou filme, não é legal. Eu sei que quem está me ouvindo vai dizer, mas é o único jeito que eu tenho. Eu tenho pacientes que me dizem assim, eu durmo com a TV ligada e às vezes eu acordo às 3 da manhã, a TV está ainda ligada. É o jeito que eu tenho de dormir. Aí eu digo, pois é, mas acordou às 3 da manhã, né? Então não está bom o teu sono. Por quê? Porque virou um sono disfuncional. Foi sofrendo tamanha modificação ao longo de semanas, meses e anos, que ele aprendeu a dormir daquele jeito. Isso tem que ser lentamente reconstruído. E isso não é fácil, pessoal. Mudar hábitos ruins de sono não se faz de um dia para a noite. E às vezes precisa de ajuda de outros profissionais, até de medicamentos, muitas vezes, de terapia, de mudança na estrutura familiar, de um acolhimento daquela pessoa. Todo mundo vai dormir às 10 e aquela pessoa fica lá no quarto, na frente do computador, até 2 da manhã, depois vai querer dormir, não dorme, já está querendo resolver o problema. Quando vê 6 horas, já tem o sol, acorda, e a noite se foi, e vem o cansaço. Dentro da higiene do sono, alguns também recomendam um banho quente, relaxante, perto da hora de deitar. Procurar jantar mais cedo e mais leve, jantas pesadas, pesadas que eu digo é quantidade e alimentos de digestão difícil, também se aconselha evitar ou então fazer mais cedo. Como eu digo, o kit é a festa, né? Festa tem barulho, tem luz, tem álcool, tem comida, tem movimento, vai até tarde e aquela pessoa às vezes chega às 3 da manhã em casa, cai cansada e dorme. Se é uma festa eventual, ok, não vai mudar. Mas o padrão festa, para quem vai dormir, não pode. Então, a gente tem que olhar tudo o que acontece lá e fazer o contrário, né? Um lanche leve, alguns dizem tomar um copinho de leite, não tem muita evidência de que o leite morno ajude. Tirar os estimulantes, né? Café preto, ou café cafeinado, vamos usar esse termo, pode usar o descafeinado, chá preto, as inas, né? Nicotina, tudo que estimula perto da hora de dormir. E quanto tempo? De 4 até 6 horas antes. Tirar o máximo possível para o café também. Se for descafeinado, nem tanto, né? Então, é um conjunto de medidas. Alguns dizem, eu faço exercício de noite antes de dormir. Esse ponto é controverso. O exercício sempre vai ser bom. De manhã, de tarde e de noite. Porém, para muitos, o exercício à noite, principalmente se for competição, academia pesada, alguns vão andar de bicicleta e se estimulam bastante. Pode ser que ele chegue em casa, tome um banho morno, coma alguma coisa leve e durma pelo cansaço. E pode ser que ele libere tamanha adrenalina no exercício que tenha dificuldade. Aí teria que ser visto caso a caso. O ideal do ideal é que o exercício seja preferentemente matutino ou início de tarde, quanto muito às 5 da tarde, mas não é proibido, não, o exercício à noite para o sono. Não faz parte das medidas não recomendadas na higiene do sono. Às vezes isso foi um assunto que a gente falou em outros episódios, né? É o único horário que a pessoa pode praticar exercício, né? O exercício é bom e a gente concorda com ele. E nunca, jamais nós vamos dizer que não faça. Mas a pessoa tem que sentir, né? Se ela realmente faz o exercício, chega cansada, e isso acontece com frequência, toma um banho, se joga na cama e dorme. Perfeito. Resolvido o problema do sedentarismo e da insônia. Mas há que se ver caso a caso. Realmente, entre ficar sedentário e fazer o exercício à noite, a gente sempre aconselha que faça o exercício, mas talvez achar um tipo de exercício que não seja tão competitivo, que não libere tanta adrenalina, porque às vezes os exercícios são preparando para uma competição, ou seja, para obter massa muscular intensa, né? O jovem faz muito isso, e aí libera uma adrenalina a 1000, chega pilhado em casa e não consegue conciliar o sono. E a ironia, o paradoxo, né, que para crescer massa muscular a gente também precisa dormir bem, né, pela questão dos hormônios, então vira um ciclo vicioso. O nosso organismo no meio disso se perde frequentemente, as mensagens erradas, né? A gente quer fazer uma coisa certa e está fazendo, e sem querer, colateralmente, acaba fazendo uma coisa errada, né? Por isso que é importante também, nós vivemos uma era, isso é muito importante, de muita informação. Tem uma neurologista portuguesa, que é a doutora Teresa Paiva,
ela é uma das maiores autoridades de sono da Europa. Ela lançou um livro, Sono e Vida. E ela disse uma coisa que me marcou, embora eu soubesse isso, o jeito que ela falou. Ela disse, nós nunca tivemos tanta informação na palma da mão, ou seja, informação fácil, e nós nunca fomos tão ignorantes. Ela se incluiu, nós todos, né? Por quê? Porque é tamanha informação. Hoje todo mundo sabe tudo, né? Basta abrir o celular e pedir lá pro ChatGPT o que acontece se eu não dormir 2 noites seguidas. Ele vai te responder lá. Todo mundo sabe. Porém, a gente nunca ficou tão alienado e tão desinformado. Esse é o grande paradoxo atual. Porque a gente tem a informação, mas a gente não aplica a informação. Falar com qualquer um, eles sabem as medidas de higiene do sono. Pergunta se ele aplica. Ah, não dá. No meu caso, não dá. Isso é frequente no consultório. Não, eu já sei, o senhor vai falar de higiene do sono, eu já sei tudo que o senhor vai dizer. E sabem mesmo. Tá, mas como é que é o teu pré-dormir? Ah, eu vou dormir um dia às 9, outro dia às 3 da manhã, depende do meu trabalho, às vezes eu tenho que responder relatório. O senhor me entende? Sim, eu entendo. O teu sono não te entende, né? Então, aí, de novo, você entra numa situação de, mas eu quero um remédio para dormir. Ok. O remédio para dormir até pode ser usado, mas ele tem que ser uma parte do todo e ele tem que ter caráter temporário. E muitas vezes as pessoas que têm esse tipo de personalidade têm que ir lá para os nossos colegas da psiquiatria, da psicologia, para ajudar aquela pessoa a trabalhar o seu estilo de vida. Eu tenho que ganhar a vida, a gente entende tudo isso. Ganha a vida aqui, perde a vida lá adiante. Então, essa é uma reflexão bem profunda. Essa questão, eu fiquei com isso na cabeça, né, do copo de leite. Me parece que é um pouco, às vezes, psicológico também. Se cientificamente a gente não tem uma comprovação, daqui a pouco para aquele indivíduo, né, parar, fazer aquele ritual, psicologicamente pode ter um efeito importante, né? Qual que é a importância dessas ações, assim, que nos colocam num estado mental de relaxamento antes de dormir? Bom, isso é uma pergunta bem interessante. A questão, vamos usar o exemplo do leite, né? Não é que o leite não ajude no sono. A quantidade necessária, por exemplo, estou falando que favorece o sono, tem que ser muito leite, né? Mas aí sim, tu pegasse um ponto importante, o ritual do leitinho, desligar a TV, de esquentar, do sentar, de desconectando as outras coisas. Do ritual pré-sono, se o ritual inclui um copo d'água, o leite, o ritual significa ligar para o teu familiar mais velho e dar uma boa noite, para o pai, para a mãe, dando exemplos aqui, mas que Uma tu rotina faça de uma rotina autocuidado. de autocuidado, um banho quente, né? Tem coisas que ajudam. A gente não pode ficar jogando um joguinho a milhão e depois apagou tudo, desligou, não vai dormir, né? Ou tem menos chance de dormir. Então, o ritual, o preparo, faz parte das medidas de higiene do sono. A higiene do sono, ela é complexa, ela é difícil de aplicar, embora as regras sejam bem simples e claras. Não, o ritual de relaxamento pré-sono, e aí entra muita coisa, né? Tem gente que bota musiquinha, a gente tem aplicativos hoje que nos ajudam até a guiar um pouco essa questão de sono, mas é o sapato que serve ou não serve naquele pé. Não é uma coisa universal. O ser humano, felizmente, não é um igual ao outro. E, por outro lado, isso é um desafio, porque a insônia de A não é igual à insônia de B. A apneia de um é diferente da apneia do outro. A apneia de sono no obeso tem uma solução, que passa por perder peso também. A apneia do sono do magrinho, que tem o queixo pequeno, é outra solução. O problema é o mesmo. A solução do problema é totalmente diferente. A insônia, a privação do sono no ansioso, no depressivo, passa muitas vezes por um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Aquela insônia situacional de uma perda familiar é um luto natural, ela vai ter um tempo e daqui a pouco vai se resolver. Então tem que olhar caso a caso, item a item, sempre, sempre desafiador. Pensando nesse ritual, existe algum alimento ou daqui a pouco algum chá, porque acho que às vezes tem a questão do placebo, mas também tem alguns componentes, né, em alguns alimentos que tem muita interferência no nosso organismo. O chazinho de camomila, assim, isso faz diferença? Na verdade, assim, o chá preto contém estimulante. Uhum. Então, quando a gente fala em chá, tem que ter um certo cuidado. Existem os chás relaxantes, sim, que
tem um pequeno efeito relaxante, existe muito da confiança e do ritual, e isso funciona, e funciona bem. São aquelas pessoas que estão habituadas a tomar um chá de camomila, por exemplo, e aí tem vários componentes naturais, mas que a pessoa tem aquele hábito, e aquele hábito acaba funcionando como um hábito e um pequeno efeito relaxante daquele componente ativo do chá. Existem fitoterápicos que podem ajudar o sono, não vamos entrar tanto em terapêutica, porque, como eu digo, senão as pessoas vão sair daqui com a ideia de que vão tomar um chá que vai resolver, ou vão tomar leite. Tem coisas que são universais, que a gente pode dizer, outras a gente tem que ter certo cuidado. O Eduardo mandou tomar um copo de leite, eu tenho intolerância à lactose. E aí? Né? Aí vai para o banheiro depois e passa mal. Ele me disse isso, não era para fazer. Então, cada caso é um caso. Mas muito do ritual, a pessoa tem que olhar para si mesma. Quando a gente busca, né, o atendimento na clínica, eu não tenho conhecimento como é que funciona um exame de sono, assim, o que acontece quando a pessoa é atendida. Bom, a gente, assim, depende muito do problema. Vamos pegar a insônia, né? A insônia, em geral, a gente pede fazer uma entrevista, conversa essas coisas que conversou do dia a dia, e muitas vezes a gente já entende, Já identifica. não resolve. A gente entende, é difícil resolver. Uma ferramenta interessante é o diário de sono. O diário de sono é assim, uma folhinha, hoje pode fazer no celular também, que horas dormiu, quantas vezes acordou, que horas acordou de manhã, como é que está se sentindo de manhã, o que te fez acordar, como tu te sentiu de manhã, cansado, pouco cansado, aconteceu alguma coisa, teve barulho, e faz um mapeamento durante um mês e traz de volta. A gente consegue aí ter uma ideia inicial de como é o dia a dia. É que nem a gente faz, as nutricionistas fazem, tipo assim, vamos saber o que você come, o que você bebe. Aí tu monta lá tudo bem direitinho, tem que ser bem caprichado, sem inventar, Tem que ser sincero. sem omitir, tem que ser sincero, porque em cima disso a gente trabalha. O exame do sono, ele faz o quê? Ele é uma ferramenta, né, diagnóstica, em que ele monitoriza o sono. Pode ser feito principalmente na clínica, a pessoa vai dormir e se vê as fases do sono, então com eletrodos coladinhos aqui, se vê o padrão respiratório para ver a apneia, movimento rápido de olhos, tônus muscular, ronco, bruxismo, respiração, frequência cardíaca. Então, ele dá uma série de parâmetros que permite diagnosticar várias coisas. A qualidade do sono, as fases do sono, se tem apneia, se roncou, se tem bruxismo, se tem pernas inquietas. Ele engloba uma boa parte desses problemas. Existem pacientes que têm dificuldade de dormir na clínica porque já tem insônia. Fora de casa eu não durmo. Eu sempre me perguntei isso. Tem como separar, tem como identificar? Porque às vezes o ambiente onde a pessoa está interfere, né, em como ela está se sentindo. Interfere nos dois sentidos. Tem pacientes que vêm para fazer insônia e, paradoxalmente, em 5 minutos estão dormindo. Poxa, eu fui no médico e daí melhorei. Não, e o exame aparece lá, dormiu em 5 minutos, 95% de eficiência do sono. Aí, tanto o médico quanto o paciente fica um cara, o queixo cai, né? Escuta, mas tu dormiste aqui. O que acontece? É uma insônia condicionada ao ambiente. Tem coisas no ambiente da casa que são desfavoráveis. Aí ele vai ter que olhar junto com o médico o que é. É barulho, sei lá, uma rotina errada. Porque quando vai fazer o exame do sono, chega a tal hora começa o exame, não pode ter celular. Então, a gente acaba fazendo uma higiene do sono ao fazer o exame do sono. E muitas vezes a pessoa dorme por isso. Outras vezes a pessoa não dorme. Né? Então, não há muito como a gente saber. Aqueles pacientes que já nos relatam, quando eu saio de casa ou durmo no hotel, eu durmo mal, esses pacientes, às vezes, fazer o exame na clínica pode não dar certo. Tanto que, em alguns casos selecionados, pode-se fazer o exame na casa do paciente. Dá bastante trabalho, é mais trabalhoso, mas existe, Maomé vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. Existe o exame domiciliar também, em alguns casos pode ser feito, que ele vai dormir na cama dele, no travesseiro dele e na rotina dele. Coisas importantes que eu não falei, altura do travesseiro, colchão, calor, frio. A gente sabe que são coisas que a gente tem que levar em conta, né, quando se faz essa análise. Os padrões de sono, os matutinos, os vespertinos, os sincronizadores da pessoa. A gente sabe, por exemplo, que a idade e o envelhecimento diminuem as horas de sono. A tendência do idoso é dormir menos horas do que o jovem. E às vezes o idoso não aceita.
né? A gente pega alguém de 80, 85 anos e ele dorme 6 horas, mas ele quer dormir 9 horas, 10 horas. Mas a fisiologia do sono dele é aquela. Mudar isso vai ser difícil, porque aquela é o número de horas normal dele. O idoso ainda tem a questão da inatividade, diminui a atividade física, faz menos exercício, às vezes perde familiares, fica mais sozinho, entra no contexto de depressão, de ansiedade. Então, o capítulo de sono no idoso é um capítulo quase à parte dentro da medicina do sono. E é onde a gente tem mais insônia, mais sono fragmentado, mais apneia do sono, e também problemas, muitas vezes, ligados à perda familiar, né? Os filhos foram embora, casaram, têm suas famílias, o companheiro, a companheira faleceu, ou está doente, existem medicamentos, é um universo à parte. Então, a gente não pode generalizar as resoluções de problema, porque vão depender de hábitos, de estilo de vida, de faixa etária, da presença de doenças. Por exemplo, doenças cardíacas muitas vezes podem prejudicar o sono, fragmentar o sono. O uso de medicamentos neurológicos, para, por exemplo, demência de Alzheimer, podem modificar o padrão de sono. A própria demência de Alzheimer prejudica o padrão de sono. Aí a gente entra num capítulo bem mais complexo, que é de doenças que podem levar à insônia, medicamentos que podem atrapalhar a qualidade de sono. Não acho que seja o nosso objetivo Já aqui, vale um né? outro episódio só Talvez sobre sim, isso. talvez sim. E voltando à questão da apneia, né? A gente falou sobre como identifica, a gente falou, né, desses fatores de risco que são diversos. E como é que trata, então, né? Bom, o tratamento vai depender basicamente a grosso modo, de 2 elementos. Um, que é o tamanho da apneia. Quantas apneias aquele indivíduo tem por hora de sono? A gente chama de leve, moderada, grave. Leve, de 5 pausas na respiração até 15 por hora. Moderada, de 15 a 30. Grave, mais do que 30. Entra nessa conta também se essa apneia vem carregada com muita ou pouca baixada na oxigenação. Isso entra na gravidade. Pacientes que têm muita apneia, têm queda de oxigênio, são, em geral, apneicos graves. A outra é a faixa etária. Nós temos pacientes mais idosos que a solução, muitas vezes, pode não ser cirúrgica, porque não tem condição para operar. Eu não sou cirurgião, mas, assim, existem soluções para a apneia do sono que passam por cirurgia. Um exemplo, pacientes que têm queixo pequenininho, são jovens, podem fazer cirurgias ortognáticas de avanço facial. Adultos que respiram mal pelo nariz podem fazer uma avaliação com otorrino, muitas vezes não vai resolver, mas vai melhorar muito a qualidade de sono, porque desobstrui o nariz, ou as amígdalas muito grandes. Mas, em geral, a gente acaba trabalhando 2 polos. Um, peso. A idade a gente não pode trabalhar com ela, não descobrimos uma solução para ficar mais novo, né? Mas o exercício e a redução de peso drástica, para vocês terem uma ideia, num paciente com sobrepeso, mas principalmente o paciente obeso, se ele consegue perder 10% do peso, 10% é desafiador. Alguém de 100 quilos perder 10 quilos, mas essa é a estatística. Pode chegar a perder 30% no índice de apneias. Então, a redução de peso, ela funciona para valer. O desafio é manter a redução de peso e atingir a meta de peso. Alguém com 1,70 m que pesa 100 quilos, teria que perder pelo menos 30 quilos. Isso é bonito da gente conversar aqui, mas lá fora é difícil de fazer. Mas que funciona, funciona. CPAP, né? O CPAP veio com muita força nos últimos 20 anos, é uma ferramenta muito útil. Ele é uma sigla em inglês que quer dizer aparelho de pressão positiva contínua. Os pacientes conhecem como máscara. É uma máscarazinha de nariz ou de nariz e boca que é ligado num soprador. Ele não é um respirador. Ele empurra ar pelo nariz ou nariz e boca. Ao empurrar o ar, lembra que eu falei da língua e lá da parede posterior? O ar desce por aqui e ele forma uma coluna de ar, então a língua não consegue encostar. Ele resolve o ronco, a apneia e a queda de oxigênio. Qual é o desafio do CPAP? É a adaptação, é a aceitação. Felizmente, os CPAPs hoje são muito melhores, mais amigáveis. As interfaces, as máscaras são melhores, a máquina
praticamente não faz barulho. E eu tive a sorte de conhecer o primeiro CPAP que chegou no Rio Grande do Sul. E vi com meus olhos. Ele era, vamos dizer, do tamanho daqueles antigos aparelhos de ar-condicionado de parede, aqueles antigos. Pesava mais ou menos 300 quilos, Nossa. custava $20 mil e tinha que ter um quarto para ele, porque ele fazia muito barulho. Mesmo assim, alguém na época usava. Foi importado e foi um evento quando a gente viu. Disso decorrem 30 anos, mais ou menos, que eu vi, 35 anos. Hoje as máquinas são pequenas, portáteis, totalmente programáveis, bivolts, Mas confortáveis, não fazem quase ruído e constantemente evoluindo. O princípio é o mesmo. É um motorzinho que empurra o ar, a mangueirinha e a máscara. Mas esse universo melhorou bastante. Existe a possibilidade também de uso de aparelhos intraorais, que os dentistas algumas vezes podem utilizar, mas, de novo, nós não podemos entrar na solução, que vai depender de caso a caso. Por exemplo, apneias graves, o aparelho intraoral pode não ser suficiente. Se tiver queda de oxigênio junto com a apneia, não é o melhor caminho. Apneias leves, ou às vezes leves e moderadas, o aparelho intraoral pode ser. Ou venda casada, né? Vai perder 10 quilos, coloca o aparelho intraoral, evita de dormir de barriga para cima, porque muitas vezes as apneias são posicionais. Se eu dormir de lado, eu tenho 10 apneias. Se eu dormir de barriga para cima, eu tenho 30. Então, vamos dar um jeito que durma de lado e não de barriga para cima. Então, tem soluções e soluções, passando algumas vezes por cirurgias, né? Mas tem que ser visto caso a caso. Eu vou ter que aproveitar esse gancho e perguntar essa questão de dormir com a barriga para cima. Eu sei que a gente poderia falar muito ainda, a gente já está se estendendo, né, sobre a melhor postura, enfim, acho que isso é toda uma reflexão à parte. Mas a questão da paralisia do sono é uma coisa que eu mesma experiencio e eu acho bem esquisito. E eu noto que tem uma incidência maior quando eu tô de barriga para cima. Eu já li relatos também das pessoas na internet falando sobre isso. Pode. A gente tem que não há tempo de falar de tudo, mas tem muita coisa de sono, sonambulismo, Eu ia perguntar falar sobre de isso noite, também. terror noturno, paralisia do sono, narcolepsia. Ou seja, como eu digo, dá outro podcast. Mas, assim, pode acontecer, né? Não obrigatoriamente a paralisia do sono não guarda relação com a posição. Porém, ao resgatar o fato de estar numa posição em decúbito dorsal, pode favorecer a tua percepção de mais dificuldade de acordar, né? Existem distúrbios interessantes de sono, inclusive curiosos, e tem um distúrbio importante que eu não posso deixar de falar, que guarda relação com a neurologia e com a geriatria. Com o avanço do exame do sono e a popularização dele, passou a se encontrar situações em que, na fase mais profunda do sono, que é o sono REM, é o sono do relaxamento, aquele que eu falei, se a gente levantar a mão do sujeito dormindo, ele cai totalmente atônico, sem tônus nenhum. Existe o que a gente chama de distúrbio ou transtorno comportamental, esse nome tem mudado já, do sono REM, em que o sono REM a gente sonha muito. Sonha que está caminhando, que está fugindo, às vezes numa boa, às vezes numa ruim, mas o nosso corpo fica inerte. Se esse mecanismo separador se perder, a gente executa o sonho e cai da cama, bate, chuta. É diferente de pernas inquietas, são coisas diferentes. Às vezes é difícil traduzir numa entrevista como essa, né? Mas são coisas diferentes. É aquela pessoa que sempre dormiu bem e numa determinada faixa etária começa a levantar. Eu tive um paciente que veio me procurar, cheio de hematomas na face, no ombro, no quadril, porque nas últimas 6, 7 semanas, todas as noites ele caía da cama. E a esposa dizia que ele, lá para as 4 da manhã, começava a agitar, falava, gritava e caía da cama. Resumo, ele tinha um transtorno comportamental do REM. Ele sonhava e executava o sono. Que não tem a ver com sonambulismo. Não, são coisas totalmente diferentes. Importante, isso não é a mesma coisa e não tem as mesmas consequências. O sonambulismo é normal em certa fase da vida, até os 25, 30 anos. Isso acontece em geral mais nas fases mais maduras da vida. E começa a acontecer onde não tinha. Atenção, porque isso pode indicar algum distúrbio neurológico que merece ser investigado pelo geriatra ou pelo neurologista. Tanto que quando a gente detecta isso, a gente aconselha o paciente a procurar o seu neurologista, o seu geriatra, enfim, o seu clínico,
para olhar mais aprofundadamente, porque ele não é sinônimo de doença, mas ele é um indicativo de que pode ter o surgimento ali de uma doença neurodegenerativa. Sempre importante ficar de olho, então. Uhum. E o sonambulismo, por que se fala que não se deve acordar um sonâmbulo? Ou isso é só uma É, crença popular? Na verdade, o sonambulismo é uma parassonia, ele não é considerado doença, né? Ele passa a ter alguma importância, entre aspas, importância, se ele vier acompanhado de situações de risco. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de um paciente que sempre foi sonâmbulo, virou papai, ficou talvez mais tenso um pouco, e para o desespero da esposa, da mãe, ele levantava, pegava o bebê, subia com o bebê, ficava com ele bem alto e voltava na cama. Não precisa dizer que a mãe veio desse tamanho, né? Tinha que dar uma solução. Não é nada demais. Agora, realmente coloca em risco a vida do bebê. Porque ele não iria soltar, mas está dormindo, ele pode até soltar. Outra situação, às vezes o sonâmbulo resolve abrir a janela, ou tem aquelas varandas que pode sair e pular, né? Às vezes acontece isso. Então, quando acontecem situações ameaçadoras para a vida da pessoa, ou tranca, né? Bota uma chave, esconde, aí a esposa, a namorada, o pai, a mãe, enfim, quando elas são jovens, esconde a chave para que ele vá abrir, mas que ele não abra aquela janela por risco de se machucar, né? Tem gente que é sonâmbulo e acaba indo para a cozinha, faz coisas, volta, dorme, fala e no dia seguinte não lembra nada. Na verdade, isso tem uma fase para passar. A gente só releva, considera melhor isso quando vem com alguma situação de potencial risco ou para a pessoa ou para quem está perto da pessoa. Mas não é uma coisa que normalmente a gente use medicamento para isso, salvo algumas exceções. Perfeito. Doutora, a gente está, infelizmente, chegando ao final da Sei. nossa conversa, né? Rendeu muito. Nossa, esse assunto é sempre muito instigante, assim. A gente se identifica, a gente lembra da pessoa e, né? E, enfim, dá muito papo ainda pela frente. Mas eu queria pedir, se você quiser compartilhar com os nossos ouvintes e telespectadores uma dica final, acho que uma mensagem seria bacana para a gente encerrar essa nossa conversa. Bom, a dica é difícil também, né? Mas eu vou tentar ser o mais abrangente possível. Preste atenção no seu estilo de vida, no seu sono. Não busque soluções mágicas. Esse é um apelo que eu faço, né? A solução mágica, hoje em dia, isso acontece comigo e com vocês também. A gente entra num e-mail, aparece no ladinho, em cima, uma solução para insônia, uma solução para apneia. Muito cuidado com isso, né? As soluções mágicas, em geral, são sem fundamentação científica, acabam nos tirando dinheiro, nos fazendo perder tempo e o problema continua. Olhe profundamente para si, veja diante do que a gente falou o que pode ser feito e melhorado e, claro, se o problema persistir ou for uma coisa que lhe incomode, busque ajuda, né? Que ótimo. Acho que todo episódio pra gente é uma reflexão, né, de entender como a gente pode ficar mais atento à nossa saúde, ao nosso estilo de vida e principalmente saber que a gente pode contar, né, com um apoio médico que é tão importante na hora de nos ajudar a identificar esses problemas e também de buscar as melhores soluções. Estamos chegando, então, ao final de mais um episódio, o episódio que encerra a nossa temporada do Papo de Saúde. Doutor Eduardo, toda a nossa gratidão por dispor do seu tempo e dos seus conhecimentos com a gente. Você que acompanhou esse Unicast, se gostou das dicas, não esqueça de compartilhar esse conteúdo e também não esqueça de conferir os outros episódios do Papo de Saúde. Nessa temporada, a gente falou sobre saúde mental, sobre como envelhecer melhor, menopausa e reposição hormonal, saúde do cérebro e, claro, tivemos também todo esse bate-papo especial sobre os cuidados com o sono que você acabou de conferir. Acesse agora os demais conteúdos no YouTube e também no Spotify da Unimed Nordeste RS. Obrigada pela companhia e até a próxima.